Salve Manaus, salve Amazonas, salve Brasil, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Vamos começar o bate-papo de hoje dizendo duas coisas muito importantes. Eu não sou historiador, eu sou um jornalista. Tudo que eu faço na vida é pesquisar as informações. Faço o cruzamento e aquela que me parece mais real é o que eu conto para você. Eu já estou dizendo isso para evitar, mas o cara não é historiador, e não sou mesmo, eu sou jornalista. Vamos ao que interessa. Nós estamos aqui na beira do Rio Negro, dá para você ver? O Rio Negro que nasce no norte do Brasil, vem descendo em direção ao sul, chega um determinado momento que ele faz uma curva em direção ao leste do Brasil. Quando ele entra ao leste do Brasil, ele começa a chegar perto das Anavilhanas, que é um arquipélago de Rio Doce bonito. E aí chega na cidade de Manaus. Cruza Manaus integralmente até se encontrar lá no Rio Solimões e criar o Rio Amazonas, o famoso Encontro das Águas, já na parte leste da cidade de Manaus. E aí que começa a nossa história. O que representa o Rio Negro para nós? É o nosso berço. Já nascemos aqui. Do meu lado de cá, você tem o município de Iranduba. Do outro lado, você vai ver a cidade de Manaus. Tudo isso significa que é importantíssimo na história do Amazonas esse monumento. Em um determinado momento, o governador resolveu unir o município de Manaus ao Iranduba e Iranduba para Manaus e construiu esta ponte maravilhosa, que é uma ponte que tem todas as características técnicas. E eu vou dizer alguma coisa para vocês, não é para lhe assustar não. Aqui você tem 163 milhões de metros cúbicos de concreto. Você sabe o que é isso? É o seguinte, o Maracanã ele é todo de concreto. E com esse concreto que foi usado aqui, você tem a possibilidade de construir 4 Maracanãs. Você vê a quantidade que tem. Outra coisa, você prestou atenção por que o Rio Negro é negro? Porque o fundo dele é feito de rochas. E essas rochas soldam um sedimento. Então, o concreto colocado aqui precisou ter um aditivo químico para evitar que a corrosão atingisse o concreto e os ferros que aqui estão. Essa é uma história legal. Mas não foi por isso que eu vim aqui, não. Eu quero saber, você sabe por que a Ponta Negra é muito importante para a cidade de Manaus? Você tem ideia qual a importância da Ponta Negra? Não tem, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos para lá. Eu dirigi para lá até uns 12 quilômetros. Eu vou para lá, vou para Ponta Negra, lá vou te mostrar lá. Vou para lá. Essa ponte chama-se Felipe Dal, chama-se uma ponte, salvo engano, sexta-feira, que é cheia de cabos que você vai, quando a gente passar, o Chacó vai levantar a imagem, vai mostrar para você. É considerada a ponte, maior ponte de rios de águas negras do mundo. É considerada essa ponte aqui. E ela faz um elo de ligação entre Iranduba e Manaus. Iranduba que é o maior polo de produção de tijolos do estado do Amazonas, porque a qualidade do barro que tem lá, o melhor barro não é da argila, né? Da argila é de melhor qualidade que tem na região amazônica. Então, ali é o maior polo de produção de tijolos. Essa ponte tem uma beleza em comum, foi feita estudo, né? E o grande problema dela é aquilo que nós falamos, né? Você imaginava uma profundidade, quando aqui chegou, a profundidade é muito maior. Essa área do Rio Negro, ele chega a subir entre 5 a 8 metros, dependendo da época do ano. Então a água chega um momento em que fica praticamente a área, só o eixo central, e chega um momento que a água sobe magistralmente. Se você levar em consideração que um prédio tem um pé direito de 3 metros, imagina se começa 3 pavimentos ou 4 pavimentos de altura. E essa é a parte Manaus. Manaus, hoje, ela fica tecnicamente de costa para o rio, né? No princípio, não, todo mundo precisava de barco, chegava e encostava. Mas com o desenvolvimento que Manaus teve, acabou ficando de costa para o rio, porque começou a ter pontos específicos.
onde o barco parava aqui, parava ali. Mas o importante do programa de hoje é você saber, e se você sabe, eu te pergunto, você sabe qual a importância da Ponta Negra para a cidade de Manaus? Sabe não? Tranquilo, você vai saber quando chegar lá. Por enquanto, você vai comigo numa estrada que vai ligar até a Ponta Negra. Se o trânsito estiver normal, eu vou levar daqui para lá, de 10 a 15 minutos, não mais do que isso, se o trânsito estiver normal. E aí, ao lá chegar, eu vou contar para você a história da Ponta Negra. Que primeiro você sabe, a Ponta Negra por quê? Porque o rio passa por lá e fica parecendo uma ponta negra da cidade de Manaus. Nós estamos aqui nos encaminhando para Ponta Negra. Aqui o nome dessa pista é Coronel Teixeira, né? Mas ela, quando foi construída, vista, eu diria que, não tem medo de errar, 90% que você está vendo não existia na época, né? Tinha muito poucas obras, muito pouca construção. Inclusive que se tinha uma legislação antiga que quando chegasse na Ponta Negra não podia ter obra nenhuma, não podia ser construído nada lá. Porque, infelizmente, com o desenvolvimento, com o crescimento, a necessidade de construir habitações, essa área ficou extremamente cara e aqui começaram a aparecer prédios de luxo. E as pessoas importantes começaram a migrar para a Ponta Negra, sendo nosso único balneário, né? Próximo, já que os outros que existem foram destruídos pelo desenvolvimento. Então, essa aqui já chegando praticamente na praia, pelo meu lado esquerdo da imagem que você está vendo, tudo isso aqui está margeando o Rio Negro. Todos esses terrenos que aqui do lado esquerdo são margens do Rio Negro. E no tempo, nos anos 60, 50, 40, todas essas terras eram proprietárias de um camarada que montou uma grande empresa em Manaus chamada T. Loureiro. A família Loureiro era proprietária de todas essas terras do São Jorge para cá. E nos anos 70, o Exército resolveu construir os seus quartéis, né? Todos aqui no São Jorge, muitas dessas terras foram desapropriadas para montar esse aqui. Hoje, lamentavelmente, eu acho que da família Loureiro tem 1 ou 2 terrenos, mas tudo isso aqui pertencia à família Loureiro. Por isso que só tinha uma picada para cá. Picada, você sabe o que é uma picada, né? Um caminhozinho que a gente anda, caminha dentro dele. Então, estamos chegando na Ponta Negra, que hoje é o único balneário verdadeiro que pode ser utilizado pelo manauara, pelo amazonense de uma forma geral, porque aqui não só trazemos nossos turistas, visitantes, mas também mostramos o pessoal que de Manaus quer tomar um banho, é aqui que vem, considerando que os outros pontos que nós temos próximo do estado, da cidade de Manaus, já não é mais próprio para o banho. Vamos chegando na Ponta Negra, histórica, né? Quando chegar na areia, vamos conversar mais. Agora eu vou contar para você a história da Ponta Negra, tá? Aqui houve uma época em que a praia era muito pequenininha. A praia natural da Ponta Negra é muito pequena. E houve um momento em que o governador do estado resolveu fazer a praia funcionar durante o ano inteiro. Então, toneladas e toneladas de areia, segundo diz a história, veio de Maués e foi colocada aqui em toda a sua extensão. Essa é uma das razões que, lamentavelmente, quando o rio enche muito, as pessoas entram, porque a força natural do rio tira a areia lá do fundo.
Então fica assim, tipo um buraco, é muito perigoso quando o rio está muito cheio. Quando ele está abaixo, não, você já entra no limite dele. Então, historicamente, isso aconteceu. E aí, foi construído praticamente tudo isso que você está vendo aqui, foi construído nessa época, nos anos 90. E ainda era proibido ter construção de prédios aqui, e que foram construídos de uma forma ou de outra, e que hoje se tornam um dos pontos da cidade mais caros que você tem, porque o cara está na beira da praia. Essas modificações tornaram que este o balneário mais importante da cidade de Manaus. Mas é bom dizer, não é um balneário natural, ele é artificial. Ele foi adicionado à areia para se tornar o que ele é agora. Marudu, qual a importância da Ponta Negra para a cidade de Manaus? Ah, quase que eu esqueci, Jacó. Ainda bem que você me lembrou. Quando começou a borracha a ser importante na economia do Amazonas, do Brasil e do mundo, era aqui na Ponta Negra que as pessoas vinham pegar pedra, areia e barro. E por que isso aqui era abandonado? Porque no ano de 1600, os portugueses dizimaram os manaus. E aqui era aonde moravam os manaus. Daí a importância para você saber para a cidade de Manaus, porque graças aos manaus, hoje o nosso nome é Manaus. Gostou? Tem uma outra pergunta. Aonde era que ficava, mais ou menos, a tribo dos Manaus? Os manaus ficavam entre o Tarumã e aqui. Eles faziam essa viagem por dentro da selva. Vocês tinham lá e tinham aqui. Mas aqui eles foram dizimados. Esta e outras histórias sempre aqui conosco. Desde 1600, quando chegaram aqui as pessoas ditas colonizadores, a única coisa que não mudou mesmo foi o pôr do sol.